Boa tarde, meus queridos. Bom dia, boa noite. Nós vamos aqui fazer uma pequena revisão do conteúdo da nossa disciplina de Direito. Vou colocar aqui que fica melhor, né? Direito Administrativo 1. Eu estava falando sobre o artigo 37 da Constituição inicialmente. Que são os princípios da administração pública. Ou princípios constitucionais da administração pública. Meu querido, princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, princípio da publicidade e princípio da eficiência. Esses foram os princípios iniciais que nós estudamos. Você já tem essa disciplina no caderno, tá? Isso aqui é só uma revisão, um complemento para a gente poder se situar na matéria para depois dar continuidade. Princípios da administração pública, artigo 37 da Constituição Federal. Tem gente que utiliza, né? Para concurso, para decorar. A gente chama isso aqui de LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Professor, o que significa legalidade na administração pública? Meu querido, tanto para a administração pública direta, quanto para a administração pública indireta, notadamente as autarquias e fundações, né, que são entidades da administração pública indireta, mas são entidades regidas pelo direito público. Legalidade, o que isso significa? A administração pública só pode agir conforme a lei determina, ao contrário dos particulares, que podem fazer tudo que a lei não veda. A administração pública tem que fazer aquilo que a lei determina. Inclusive, a gente viu, quando falamos sobre a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, essa súmula, chamada princípio da autotutela, que a gente também vai ver, em consonância com o princípio da legalidade, o que ela permite? Ela permite que a administração pública revogue atos inconvenientes e inoportunos e permite que a administração pública anule, né, ou invalide, como dizia o nosso glorioso Diogo de Figueiredo, ou invalide os atos administrativos ilegais. Perfeito? Então a administração pública ela pode revogar atos inconvenientes e inoportunos e anular, né, atos que sejam ilegais. Deve, na verdade, anular os atos ilegais e pode revogar os inconvenientes e inoportunos, né? Porque aqui a gente está falando de ato discricionário e aqui a gente está falando de ato vinculado à lei. Se é vinculado à lei, ele tem que respeitar a lei e não pode ser ilegal. Se for ilegal, deve necessariamente ser anulado. Professor, me dá um exemplo? O exemplo que eu sempre dou, artigo 142 do CTN, né? Lançamento tributário.
o lançamento do tributo é um típico ato administrativo que vinculado, portanto, ele tem que estar necessariamente em conformidade com a lei. Se o lançamento estiver em desconformidade com a lei, meu querido, ele tem que ser imediatamente o quê? Anulado, invalidado e é realizado um novo lançamento do tributo. Professor, mas se o ato discricionário ele perde a sua conveniência ou perde a sua oportunidade, ou seja, o administrador público já não entende mais que aquele ato é necessário, ou ele entende que aquele ato não é mais oportuno, ele revoga, ele pode revogar. Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Tá legal? A gente vai voltar a esse tema. Princípio da impessoalidade, meu querido. O principal expoente para você do princípio da legalidade, ou melhor, da impessoalidade, é a súmula vinculante 13, logicamente, do STF, que fala sobre o chamado nepotismo, ou seja, a impessoalidade significa que o administrador ou o agente público, ele não pode agir de forma a se beneficiar, entendeu? Ou se beneficiar ou beneficiar pessoas próximas a ele, né? No caso do nepotismo, a gente está falando aqui dos parentes dos agentes públicos, né? Que são nomeados, né? Para cargos públicos ou para funções públicas, em confronto com o princípio da impessoalidade, conforme já afirmou o Supremo Tribunal Federal. Então, a impessoalidade é não se beneficiar, não beneficiar a figura do administrador por meio da máquina, né? Caso clássico que o Supremo Tribunal Federal julgou recentemente, prefeito, governador, que utiliza a máquina pública para autopromoção. Né? Ah, o prefeito tal fez tal obra, o governador tal fez tal obra, isso viola o princípio da impessoalidade. Ele tem que falar em nome do governo do Estado, não em nome da pessoa do governador. Vamos falar agora do princípio da moralidade, meu querido. A moralidade é o princípio segundo o qual o agente público deve agir com ética, com probidade, com boa-fé, né? A moralidade para a gente aqui, né? A gente quando fala em ética, portanto, ethos é o ânimo interno, né? Em grego. Quando a gente fala em ética, a gente está falando em algo interno. A moral, portanto, o princípio da moralidade, é quando o sujeito, nesse caso o agente público, externa a sua ética. Portanto, é necessário que o agente público tenha boa ética, tenha retidão, tenha probidade, né? E tenha correção no seu agir. Publicidade. Em direito financeiro, a gente fala, né? Em direito administrativo também, quando a gente está falando sobre a questão do orçamento, né, das obras públicas, das licitações, a gente tem o princípio da transparência, né? Corolário do princípio da publicidade. Meu querido, publicidade é o seguinte: os atos administrativos, via de regra, devem ser públicos. Atos administrativos não públicos, só aqueles justificados, tá legal? Ou seja, em conformidade com o princípio da motivação. Via de regra, o ato administrativo é público. Ato administrativo que não seja público, só de maneira justificada, com base no princípio da motivação. Perfeito? O princípio da transparência fiscal, você já ouviu falar do portal da transparência, né? No site do governo federal. Ele atende ao princípio da publicidade estampado no artigo 37 da Constituição Federal. Nós demos esse exemplo em sala. Meu caro, o que é o princípio da eficiência? Professor, o que é o princípio da eficiência, meu querido? Eficiência é o seguinte, se você quiser escrever, pode, tá?
Eficiência é prestar o melhor serviço com a menor quantidade de recursos possível, tá? Prestar o melhor serviço com a menor quantidade de recursos possível. Ou seja, recursos possíveis, né? Nesse caso. Ou seja, você vai se apoiar no subprincípio da economicidade. Economicidade significa entregar o melhor com a menor quantidade de recursos. Isso é ser eficiente. É disso que a administração pública precisa, tá? Eficiência. Portanto, essa breve revisão, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e eu já volto na segunda parte com os outros princípios de direito administrativo para você. Meus queridos, iniciando aqui a segunda parte da nossa revisão sobre princípios, eu também comentei com vocês desses super princípios ou supraprincípios do direito administrativo, né? Que é a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público, né? Que são princípios aí, ora expressos, ora explícitos da lei. O que quer dizer supremacia do interesse público, meu amigo? Esse princípio também é conhecido como princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. O interesse público é soberano, não é verdade? Ou seja, nós temos que dar vez à coletividade em detrimento do individualismo. Nós vivemos uma situação, por exemplo, ligada à calamidade, né, uma situação de coronavírus, em que você consegue observar nitidamente o valor do princípio da supremacia do interesse público. Por exemplo, para a chamada requisição administrativa, o Estado, por exemplo, ou a União requisita um hospital privado ou requisita um estádio de futebol para fazer leitos, né, para socorrer esses doentes. Por que o Estado consegue fazer isso? Ele consegue fazer isso, meu querido, porque a lei ampara a ação do Estado, portanto, a lei prevê um recurso chamado requisição administrativa, como a lei também prevê um recurso chamado desapropriação, que são institutos de amparo à administração pública no exercício da supremacia do interesse público. Supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Perfeito? Portanto, o que significa a indisponibilidade do interesse público, meu querido? Via de regra, o interesse público ele é indisponível. Por quê? Porque o interesse privado, o seu interesse, o interesse particular, via de regra, ele é disponível. Professor, me dá um exemplo? Você, quando vai lá no Juizado Especial Civil, quando você processa a Oi, a Clara, a TIM, você pode celebrar um acordo, não pode? Pode. Por que você pode celebrar um acordo? Meu amigo, você não estudou lá em processo civil que acordo são concessões mútuas? Ou seja, o autor abre um pouquinho de mão, o réu abre um pouquinho de mão e ambos chegam a um acordo, um denominador comum, mediante concessões mútuas. Ou seja, você renuncia um pouco e o réu renuncia um pouco e vice-versa. Meu querido, a indisponibilidade do interesse público, por exemplo, ela não permite que o representante judicial do Estado, o advogado público, né? Pode ser o advogado da União, o advogado do Estado, procurador do Estado ou procurador do município, ela não permite que esse advogado público celebre acordo, via de regra, em audiências, por exemplo, porque ali na audiência ele não está abrindo mão do interesse que é dele, ele estaria abrindo mão do interesse do Estado, portanto, nosso, de toda a coletividade. Ele só pode fazê-lo se ele estiver legitimado pela lei. Se a lei permite que aquele advogado público celebre acordo em juízo, ele pode fazer, com base no princípio da indisponibilidade do interesse público. Em regra, o interesse público é indisponível, salvo com exceção daquilo que está previsto na lei. Correto? Meus queridos,
Vamos concluir aqui agora sobre o princípio da autotutela. O que significa o princípio da autotutela? Para a gente entender esse princípio é necessário a leitura da súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. A administração pública, pode anular seus próprios atos quando derivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. Vamos traduzir isso aqui para você. Primeira coisa, o ato administrativo ele pode ser ilegal ou ele pode ser inconveniente e inoportuno. Professor, o ato administrativo ilegal, você se recorda, né, porque você tem essa matéria no seu caderno, o ato administrativo é vinculado ou é discricionário. Ato administrativo vinculado é aquele que é vinculado diretamente à lei. Não há margem de escolha por parte do administrador, tá? Ato administrativo discricionário é aquele que é inconveniente ou inoportuno, ou seja, há margem de escolha por parte do administrador. O administrador, e o exemplo que eu dei, né? O auditor fiscal ele não pode escolher se vai lançar o tributo ou não, porque o artigo 142 do CTN obriga que ele lance o tributo. Mas o prefeito pode escolher se vai construir uma escola ou um hospital, se vai construir uma creche, ou se vai construir uma rodovia, uma ponte. Por quê? Porque ele tem margem de escolha, portanto, aquele ato da administração é um ato discricionário, enquanto existem também os atos da administração que são atos vinculados à lei. Meu querido, a súmula está dizendo para você o seguinte: a administração pode anular ou invalidar seus próprios atos quando derivados de vícios que os tornem ilegais. Portanto, ato ilegal é sempre anulado. Agora, o ato que não é mais conveniente ou oportuno, portanto, inconveniente e inoportuno, pode ser revogado. Ato discricionário pode ser revogado. Tá certo? A administração, portanto, anula os atos ilegais, ou seja, aqueles atos que estão em confronto com a lei são anulados ou invalidados. Agora, os atos que estão em conformidade com a lei, mas que deixaram de ser convenientes e oportunos, portanto, são atos que não interessam mais ao administrador politicamente, ele não tem mais interesse na manutenção daquele ato. Ele pode revogar se aquele ato for inconveniente e inoportuno. Cuidado com o exame de ordem, porque não é raro a confusão entre esses conceitos. Ato ilegal pode ser revogado, ou ato inconveniente pode ser anulado. Não faça isso. Não troque os conceitos, tá? Ato ilegal é anulado. Ato inconveniente e inoportuno é revogado. E outra coisa, ato vinculado é aquele que sempre será praticado num determinado sentido, ou seja, na forma da lei. Ato discricionário é aquele que pode ser praticado conforme a escolha do administrador. A margem de escolha, a margem de discricionariedade. Esse é o princípio da autotutela. Por que autotutela? Porque a administração pública pode se autotutelar, pode anular, ou rever, ou revogar seus próprios atos. Perfeito? Isso é tema de exame de ordem.